Te impede de viver da advocacia. Seja muito bem-vindo aqui no perfil Advogada de Família, você que está aí assistindo esse ao vivo, né, que estava ao vivo agora há pouco, por meio de uma reprise. E eu quero saber de você que está aí entrando, de onde você está me assistindo. Me conta aí, você é advogado, você é advogada, você é estudante de direito? Você é bacharel? Me conte. Oi, amiga! Ana Grazielli, tudo bem? A gente está numa sequência de lives, né? Essa semana, de segunda a quinta-feira, onde eu vou trazer aí para vocês compartilhar o meu conhecimento sobre viver da advocacia. E hoje a gente vai falar, até que vou colocar aqui, ó, o que te impede de viver da advocacia. Vou fixar aqui o comentário da live. Olha, a Paula colocou que ela é de Canavieiras, Bahia. Que legal, é advogada. Sou advogada de Brasília, a doutora Rafaela Firmino, e atuo em direito de família. Que legal. Inimutaba, Minas Gerais, formada com medo de exercer a profissão. Nath, já passei por isso também, viu? Oi, Luana, tudo bem? A Naila colocou que é de Catalão, Goiás, aqui pertinho, estudante de direito. Leila, tudo bem? Admiro a profissão. Gibson. A Aline colocou, doutora Brenda, linda, sou de São Paulo e jovem advogada. Que legal, Aline, obrigada. Sou de Caxambu, Minas Gerais. Ai, que legal, assim eu posso saber de vocês, né, de onde que vocês são, onde que a gente está chegando, porque existe uma diferença entre você atuar sim, né, na capital e você atuar no interior. Existe uma diferença também de ambiente, que coisa engraçada, né, e o ambiente, ele forma a gente. Eu tô até lendo um livro que eu comprei ontem, inclusive, hoje eu tô até quase acabando, que chama As Regras de Ouro, né, é do meu mentor, Napoleão Hill, e ele fala que nós somos a hereditariedade, aquilo que a gente traz na nossa genética, né? E também nós somos a hereditariedade social, que é aquilo que a gente traz na nossa mentalidade, que a gente pegou ali dos 5 sentidos. Tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente sentiu, né? Tudo que a gente vivenciou. E aí a gente traz para a nossa vida. E é principalmente enraizado quando isso vem da primeira infância. Então, olha só, a Dani colocou aqui, ó, a falta de prática jurídica e insegurança, que ela colocou que o que impede ela de viver da advocacia. E a gente vai ver que são outras coisas, mas principalmente essa mentalidade, tá? A Daniela colocou aqui, oi querida, eu sou da região metropolitana de Porto Alegre. Que legal, Daniela! A Paloma colocou, sou de São Paulo, capital. E o medo é de não conseguir pagar as contas com a advocacia autônoma. Olha que engraçado, foi meu medo também por muito tempo, né? Porque eu venho de uma família onde todo mundo é concursado. No concurso, olha que coisa engraçada, todo mundo vai, faz a prova. Quando essa pessoa é aprovada, porque também não é de imediato, mas quando ela é aprovada e ela entra no concurso, imediatamente ela começa a receber. E com a gente não é assim. Olha, não é verdade? Com a gente que é advogado, não é assim. Não é porque a gente pegou a carteira da ordem que a gente vai começar a receber. Até porque existe um plantio, a gente também precisa aprender muitas coisas. E aí eu venho de uma família que todo mundo está acostumado tá bom, agora eu tenho uma profissão, agora eu vou receber. E eu tinha muito medo disso também, né? Porque assim, no mês você pode receber um valor X, no outro, Deus que sabe se você vai receber ou não. Mas para isso, hoje a gente estava até conversando nos stories, a gente falou a respeito de gestão financeira. Olha só, para todo mundo que está entrando, eu já quero convidar para clicar aqui no link, clicar aqui, você vai cair na minha biografia, lá vai ter um link que é de um evento que eu vou disponibilizar gratuitamente na semana que vem, do dia 9 ao dia 14 de agosto, tá? Chama Acelera Advocacia. E eu vou te ensinar como se utilizar de estratégia para que você possa ganhar dinheiro e acelerar os seus resultados com as ações de alimentos, ok? Então, se você ainda não está inscrito no Acelera Advocacia, clica aqui em cima e se inscreva lá no link da biografia, tá? Vai acontecer do dia 9 ao dia 14.
Bom, gente, vamos começar então a falar sobre o que te impede de viver da advocacia. Nessa série de lives que vão acontecer agora essa semana, você vai ver que essa é a mais importante. Apesar de ser o assunto que as pessoas menos conversam, menos debatem e que elas também menos discutem a respeito disso, menos pensam a respeito disso, menos dão importância. Mas olha, o que te impede de viver na advocacia, da advocacia, eu vou falar o que é. Está entre a sua orelha direita e a sua orelha esquerda. É a sua mente. E calma, porque a culpa não é sua, tá? Não é porque você... mas eu quero. Não, não é por falta de querer. Mas eu estudo. Não é por falta de estudar. Lembra que eu falei pra vocês no começo que eu tô lendo esse livro aqui, ó, As Regras de Ouro? E tem vários livros do Napoleão Hill que eu já li, né? Do Napoleão Hill que eu já li. E que ele traz a importância da nossa mentalidade. Ele traz várias leis, inclusive leis do universo, né? Para explicar isso. Mas aqui eu achei muito interessante como ele traz essa visão sobre a importância da nossa hereditariedade, não só genética, mas principalmente social. O Blair Singh, ele fala sobre uma voz interior. Ele fala, olha, você tem que tomar cuidado com a sua voz interior, porque essa voz interior, ela pode estar impedindo os seus resultados. Essa voz interior pode estar impedindo que você tome as ações, as atitudes necessárias, né? Essa voz interior, ela pode estar te prejudicando. Aí você pode estar me perguntando assim, Brenda, que voz interior? Essa mesmo que falou com você aí na cabeça. Não sei se você já viu aí aquele desenho do pica-pau, e aí tem um pica-pau anjinho e um pica-pau diabinho. A gente também tem isso dentro da gente. E muitas vezes acontece como eu vi aqui. Eu tenho medo de não ganhar dinheiro. E aí eu quero começar perguntando para vocês, eu quero a participação de vocês aqui embaixo. Eu quero começar perguntando para vocês o seguinte. Quando eu falo a respeito de advocacia, o que vem primeiro à sua mente? A Daniela colocou aqui, ó, nossa mente nos limita, né? Estou revendo isso em mim mesma. A nossa mente, o nosso único limite, gente, é a mente, tá? Isso é muito real. Olha só pra você ver que coisa mais interessante, mas do lado negativo, não é positivo, tá? Antigamente, a gente via nos circos animais, não é verdade? A gente via macaco no circo, a gente via leão no circo, a gente via elefante no circo, e são animais. Gente, você pensa que o leão, lógico, na selva, ele é o rei da selva, ele mata os outros animais. E ele ficava ali numa jaula para depois ele entrar e tinha domador e tal. Era o momento mais tenso para mim quando eu ia no circo, porque eu sempre tinha a sensação de que aquilo dali, aquela estrutura, ia ficar... ia se soltar e o leão vinha pro meu lado, né? Ou então eu ia assistir a morte do cara lá que ficava treinando o leão, né? Então era o momento mais tenso pra mim. Enquanto isso, gente, vocês podem colocar aqui que eu tô vendo, tá? As respostas de vocês. A Rafaela colocou que advocacia significa postura social, a Graça colocou responsabilidade, a Nath colocou insegurança. Então vai colocando pra mim aqui nos comentários o que vem na sua mente quando você escuta ou quando você pensa em advocacia, tá? E aí, olha só, você pensa que o elefante, quando ele está solto na natureza, ele chega a matar as pessoas, a destruir uma vila inteira, né? Quando eles estão lá na África, enfim. Esses dias, inclusive, saiu uma notícia aí, né? Que um elefante teria, entre aspas, perseguido uma pessoa e acabou destruindo uma vila toda. Só que, como então ele consegue fazer aquilo? Ele pega um elefante pequeno, precisa ser pequeno, e depois eu vou trazer essa correlação aqui para vocês. E ele faz o quê? Ele amarra esse elefante num tronco de árvore, numa árvore mesmo, bem forte. Então esse elefantinho pequeno, ele vai tentando, ele vai se estribuchando lá e tal, tentando sair daquele lugar, mas ele não consegue. Então ele tenta uma vez, ele tenta duas vezes, ele tenta um dia, ele tenta uma semana, ele tenta um mês, ele tenta um ano e não consegue.
Então depois ele aceita a realidade de que ele está amarrado àquela árvore e que ele não pode sair dali. Pois bem, isso ele bem pequeno. Assim que aquela pessoa que toma conta do elefante, ela percebe que o elefante já não reluta mais em ficar preso naquela árvore, o que ele faz? Todas as vezes que ele precisa que o elefante fique em algum lugar, ele amarra o elefante em qualquer coisa, pode ser uma cadeira de plástico. E aí eu te pergunto, o elefante, ele tem força para se soltar daquela cadeira de plástico, sim ou não? Ele tem força para arrastar aquela cadeira de plástico, sim ou não? Coloca aí para mim. Enquanto isso eu vou falando aqui o que vocês colocaram a respeito de advocacia, ó. A Rafaela Firmino colocou que é postura social, a Graça colocou que é responsabilidade, a Nath colocou que é insegurança, a Márcia colocou que é instabilidade. Aí a Rafaela Rufino colocou aqui, Rufino não, Rafaela Firmino, desculpa, que sim, que o elefante ele teria condição de arrastar aquela cadeira de plástico. Mas por que o elefante já não faz mais? Porque na cabeça dele, se ele está amarrado, a Daniela também colocou aqui que sim, se ele está amarrado significa que ele não consegue sair. Por quê? Porque lá na primeira infância... Oi, Leonardo de Carvalho, que é presidente aqui do IBDFAN do Distrito Federal, maravilhoso, obrigada pelo seu prestígio aqui comigo. Ele colocou parabéns pela live, ser advogado é uma missão e não uma profissão. E aí, gente, o que acontece? O elefante, ele poderia sair, mas ele não sai mais por quê? Porque lá, quando ele era pequeno, que ele ficou amarrado, que ele tentou sair, ele não conseguia, então ele entendeu que toda vez quando amarram ele no lugar, ele não consegue sair. Então ele nem tenta mais. Brenda, o que isso tem a ver com a minha realidade? Vou mostrar mais uma vez aqui o livro, ó, As Regras de Ouro, que fala a respeito da hereditariedade social. Ele fala o seguinte: tem coisas que a gente escuta dentro da casa da gente, que a gente vê dentro da casa da gente, e não é só na casa, na escola, né, aonde a gente frequenta ali, socialmente falando, que a gente vê, que a gente escuta, e que aquilo dali vai enraizando dentro da gente. E se isso acontecer, principalmente na primeira infância, pronto, até os 10 anos de idade, pronto. Já é uma crença que a gente vai ter ali, muito difícil de quebrar. E eu quero ouvir de vocês, quantos de vocês já ouviram e já repetiram inúmeras vezes que a advocacia está saturada, que ouvi aqui algumas pessoas colocando, né, que a advocacia é instabilidade, que advogado não ganha dinheiro. Quantos de vocês já ouviram isso? E já repetiram, não é só ouvir isso. A Rafaela Firmino colocou aqui: eu acho que sou um elefantinho amarrado na cadeira, começando a desconfiar. Qual é? Aí eu pergunto para vocês, qual é a cadeira de plástico que você tá amarrado e que você não tá arrastando para você sair do lugar? A Daniela colocou aqui, ó: ouço advocacia e me lembra equilíbrio. Então é um pensamento positivo, né? Que equilíbrio é uma coisa positiva. Então, olha só, quantas vezes a gente já ouviu: porque viver da advocacia é muito difícil, porque o mercado tá saturado. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, porque eu até salvei, não sei se eu vou encontrar aqui, um comentário que uma pessoa deixou num anúnio meu, falando o seguinte, que ela... Deixa eu ver se eu consigo achar, tô procurando aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar aqui pra vocês o que ela colocou. Ela colocou que... Peraí. Se eu achar, eu vou colocar aqui pra vocês. Se não tiver aqui nas minhas imagens, aí... Se não estiver aqui nas minhas imagens, aí eu vou ter que só falar pra vocês mesmo, mas eu tenho certeza que eu guardei aqui. O problema é que eu tenho muita imagem. Mas, enfim, o que ela colocou aqui? Ela colocou que ela viu um anúncio meu a respeito do Acelera Advocacia, e eu não sei se você
já se inscreveu para o Acelera Advocacia. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui, tá? Você vai cair lá na minha biografia, você clica no link e você se inscreve. E aí, qual que é a promessa, gente, do Acelera Advocacia? Tô procurando aqui ainda, tá? Não vou achar. Qual que é a promessa do Acelera Advocacia? É você saber, tá? Ferramentas e estratégias para que você acelere o seu resultado com as ações de alimentos. E eu vou te falar por quê. As ações de alimentos são a segunda maior demanda do Brasil. Não sou eu que estou falando, é o CNJ. É o segundo maior. Só para vocês terem uma noção, se você vai lá no Justiça em Números, quando você sair daqui, você vai lá no Justiça em Números e você vai olhar de 2017 para 2021, tá? Que foi o que saiu. E você vai ver que houve um aumento de mais de 50% das ações de alimentos. Então, é uma ação que cresce exponencialmente, inclusive, né? Uma demanda que cresce exponencialmente, inclusive. E aí, ela fez o seguinte comentário, que ela atuou na Defensoria de 2006 a 2007. Olha o elefantinho aí preso lá naquela árvore, tá? E que ela era advogada há 13 anos e que ela nunca viu, na advocacia dela, ela nunca viu alguém conseguir pagar honorários advocatícios para a pensão alimentícia, ainda mais porque a pessoa tá precisando. Então, deixa eu perguntar aqui para vocês. Será que só pobre paga pensão alimentícia? Coloca aqui para mim, sim ou não? Eu quero saber uma resposta sua, não é uma resposta minha. Será que só pobre paga pensão alimentícia? A gente só tem no judiciário inteiro pensão alimentícia no valor de R$300. Todo mundo que entra pedindo pensão alimentícia, revisão de pensão alimentícia, exoneração de pensão alimentícia, execução de pensão alimentícia, todo mundo que entra é uma pessoa que não tem condição financeira? Quero saber enquanto eu vou olhar aqui a de vocês. A Rafaela colocou aqui, a minha cadeira de plástico é achar que não consigo prospectar. Olha aí. Inclusive, vou falar aqui nessa semana também sobre prospecção de cliente. A Dani colocou aqui, melhorando minha visão sobre viver da advocacia graças a pessoas como você, Brenda, que me impulsionam positivamente. Que legal, Dani! Eu fico muito feliz de ver isso, gente. Olha, a Ellen colocou não. A Luana colocou não. Claro que não, claro que não. A Is deve me seguir. Gente, inclusive, coloca aqui pra mim quem tá começando a me seguir agora e quem já me acompanha já tem tempo. A Is Costa, ela deve me seguir, porque eu sempre dou, a Rafaela também, eu sempre dou o exemplo do Neymar, né? Olha o Neymar aí, então, né? Eu posso... Gente, vocês acham que Dado Dolabella e André Gonçalves, que são atores globais e, enfim, fazem campanhas e tudo, eles foram presos por pensão alimentícia, por falta de pagamento da pensão alimentícia, porque eles realmente não têm dinheiro para pagar a pensão alimentícia? Vocês acham isso? Mas, enfim, ela colocou isso, que ela nunca viu, em 13 anos da vida dela. Ela falou, quando eu ouvi você falar que você ia ensinar pensão alimentícia, eu até desmotivei. Olha a cadeira de plástico dela. Sabe por quê? Eu tenho cliente, gente, que ganha R$10 mil de pensão alimentícia. Eu tenho cliente que paga R$25 mil para cada filha de pensão alimentícia. Eu tenho cliente que é bombeiro, eu tenho cliente que é empresário, eu tenho cliente que é dentista. Eu tenho esse tipo de cliente. Mas por que ela tem a cadeira de plástico desde 2006, falando que quem pede pensão alimentícia não tem dinheiro para pagar por um advogado? Porque ela bem colocou, quando eu estava na defensoria. Olha o ambiente. É óbvio que quem vai para a defensoria não tem condição de pagar não tem condições de pagar honorários advocatícios. É claro que quem vai para a defensoria muitas vezes está numa situação de necessidade básica para pedir pensão alimentícia. É claro, mas 100% da população preenche os requisitos para ser cliente da defensoria pública? Eu quero que vocês me falem aí. A Rafaela colocou aqui, a cabeça dessa pessoa que fez o comentário é focado em quem pede pensão alimentícia.
e quer tirar vantagem do alimentante com a desculpa de filho. Nem entende a finalidade dos alimentos. Pois é, e ela é advogada há 13 anos. E, na verdade, isso tem a ver com o ambiente que ela vive. E, gente, esse ambiente, a Shirley colocou não, a Luana colocou não. O nosso ambiente, o nosso de familiarista, as pessoas tendem a falar duas coisas, principalmente. A primeira, eu fui num curso, gente, de um advogado que tinha mais de 40 anos, e aí o curso dele era sobre pensão. E aí ele começou já falando isso, falou que a gente não podia cobrar honorários, né, iniciais, que a gente tinha que fazer a cobrança de honorários em cima das parcelas. Cobrar as 3 parcelas de pensão alimentícia no ano. Cara, pelo amor de Deus, né? Assim, aí eu até falei, meu Deus, então vai ver que ele atende há 40 anos pessoas assim. E ele repetiu exatamente a mesma frase que ela. Ele falou assim, quem tá pedindo pensão alimentícia não tem condição de pagar advogado. Mas aí a gente volta para uma questão muito simples. Quando a gente fala sobre pensão alimentícia, a gente está falando única e exclusivamente a respeito de quem pede? Será? Será que aquela... Então, a gente teria que atuar para alguém, para esse alguém pedir, tá certo? E, olha só que engraçado. Como é que fica a pessoa que vai receber a citação a respeito da pensão alimentícia? Só me conta. Não vai ter advogado também não, né? E outro. Como é que ficam as pessoas que a gente conhece, que tem dinheiro, que é empresário, que é não sei o quê, dananã? Como é que fica essas pessoas? Elas não contratam advogado. Elas são pessoas muito equilibradas, né? Sabem resolver problemas familiares. E aí elas não precisam de advogado de família. Por quê? Porque elas mesmas resolvem entre elas. E aí elas fazem acordo de boca. É verdade isso que eu tô falando? Sim ou não? A Lona colocou aqui, o advogado com quem trabalhava tinha essa mentalidade. Pois é. E aí eu te falo, o que te impede de viver da advocacia? É a sua hereditariedade genética. A sua hereditariedade social, desculpa. Genética também pode ser, mas principalmente a sua hereditariedade social, que é aquilo que eu estava falando lá no começo para quem está entrando aqui na live agora. Hereditariedade social é como você formou a sua mentalidade relacionada a determinada coisa, ou seja, você tem crenças relacionadas àquilo. E aí, sabe o que acontece? Lembra da história do elefantinho? Você começa a ficar preso em cadeiras de plástico, porque quando você era criança, você não conseguia se livrar daquela amarra que tinham feito em você numa árvore. Mas você já não está mais preso em árvore. As pessoas deixam de atuar. Olha só, o que ela fala tem um certo fundamento. Oi, amiga, tudo bem, Feu? O que ela fala tem um certo fundamento. Por quê? Se você pega, assim como se você pegar, gente, tudo que eu tô falando aqui pra vocês tá disponível pra vocês na internet, você pode sair daqui e fazer um Google, tá? Se você pegar o Justiça em Números, você vai ver que a segunda maior demanda em primeira instância no Brasil são as ações de alimentos. Mas, se você for lá no IBGE, você vai ver que 90% dos brasileiros recebem até R$5.000. Para quem é aqui do Distrito Federal, até R$5.000 é cliente da Defensoria. Tá certo? Sendo que a maior parte deles, né, se encontram ali em volta de receber entre R$2.000 a R$5.000. Mas 10% da população recebe acima de R$5.000. 1% parece que da população recebe acima de R$20.000. E se você for juntar, por exemplo, a galera que ganha entre 2 salários e 20 salários mínimos, você vai ver que dá, assim, uma quantidade muito grande de pessoas. Não chega a ser os 90%, mas dá uma quantidade muito grande de pessoas. Eu fiz esse cálculo para poder falar com vocês. Acho que dá em torno de 46 milhões de brasileiros, tá? E aí, o que acontece? É óbvio que é muito mais fácil você encontrar uma pessoa... Pelo IBGE também, a nossa média, tá, do brasileiro, de ganhar dinheiro do brasileiro, é de R$2.500. Então, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que ganha R$2.500 e que, por isso, se você fizer aí, né, as contas, vai dar um valor de pensão alimentícia não muito alto, do que você encontrar uma pessoa
que ganha 20 mil reais. É muito mais fácil. 1% da população ganha acima de 20 mil reais, gente. 1%. Então, é mais fácil você encontrar quem ganha 2.500 ou é mais fácil você encontrar quem ganha 20 mil reais? Só que, e nós vamos falar, inclusive, isso em outro encontro nosso aqui, tá? Só que, o que acontece? Primeiro que você tem que ter uma mentalidade no seguinte sentido. De que forma? Ser empreendedor, tá? Ser empreendedor. Empreendedor faz o quê? Resolve problema. Tá, essa pessoa não vai ser meu cliente final. Por quê? Porque para ser meu cliente final, meu cliente ideal, ele precisa receber acima de 5 salários mínimos. Estou dando um exemplo aqui, tá? Já que você não quer atuar para quem ganha ali 2.000 e poucos reais. Ok. Mas, por conta disso, eu vou descartar essa parcela da população? Sendo que eu, como empreendedora, a minha função como empreendedora é justamente solucionar problema? Como é que eu faço para solucionar problema? Como é que eu faço para solucionar esse problema? Essa pessoa não tem... Ai, deixa eu ver se essa mensagem em específico eu tenho ela aqui. Eu mandei pro Gibson, mas eu não sei se eu vou ter ela aqui. Teve uma outra pessoa também que me mandou uma mensagem que eu vou mostrar para vocês lá no Acelera Advocacia. E vou mostrar para vocês que tipo de solução que vocês podem ter, tá? Ai, pior que eu acho que eu não vou ter essa mensagem aqui também. Eu acho que eu só mandei pro Gibson. Eu acho que eu só mandei pro Gibson. Mas o que essa pessoa comentou? E eu vou mostrar pra vocês lá na primeira aula da Acelera Advocacia. Ela comentou assim, ó. Eu dei entrada num processo na Defensoria Pública pedindo pensão alimentícia. Esse processo já tem um tempo X. Não vou lembrar aqui agora quanto tempo tem esse processo que está correndo, desculpa. E até agora eu não recebi nada. E eu não vai ter audiência no dia tal e eu não sei o que fazer, não tenho nenhuma orientação da Defensoria e eu não consigo falar com a defensora. Gente, isso é um problema. E é um problema de grande parte da população. Ah, não, mas essa pessoa aqui não é meu cliente ideal. E aí, porque não é seu cliente ideal, você não sabe, não tem solução, você não consegue pensar de que maneira você consegue monetizar, resolvendo o problema de uma grande parcela dessas pessoas? Eu vou te falar lá na Acelera Advocacia o que você pode fazer, como que você pode ganhar dinheiro, inclusive, com pessoas que não são seu cliente ideal, tá? Inclusive, é uma das coisas que eu venho falando há muito tempo com alguns advogados, um advogado amigo meu, e eu vou mostrar para vocês o exemplo desses. Essa solução que eu trouxe, que eu vou trazer para vocês lá na Acelera Advocacia, uma das minhas alunas, que inclusive estava aqui na live, não sei se ela ainda está aqui, mas se tiver, Vanessa Ponce, ela se utilizou dessa estratégia, inclusive ela vai se utilizar de uma outra maneira, da maneira que eu vou falar para vocês, lá no Acelera Advocacia, e aí ela primeiro foi testar e viabilizar para ver se aquilo dali ia dar certo. E deu certo. Só que ela não cobrou nada de ninguém, mas ela converteu 4 clientes das pessoas que participaram dessa estratégia que eu vou te contar lá, né? Então, gente, o que te impede de viver da advocacia? São suas vozes interiores dessa que podem ser da sua mãe, do seu pai, porque eles fazem isso, gente, por amor. Do seu marido, da sua avó, do seu avô. Só pra vocês terem uma noção, eu falei pra vocês, eu vim de uma família de concursados. Então a minha família, né, principalmente nessa fase do começo, que a gente tá insegura, que a gente tá desenvolvendo habilidades, que a gente não sabe como fazer e tal, o que eles faziam? Eles ficavam assim, você tá perdendo seu tempo, por que você não estuda para concurso público? Por quê? Porque na cabeça deles, o concurso é estabilidade. E hoje, a gente vê que é uma falsa estabilidade. A minha sogra, por exemplo, ficou meses sem receber porque ela é concursada do estado do Rio de Janeiro. Então, veio a crise que teve lá no Rio de Janeiro, ela ficou meses sem receber. Ué, cadê a estabilidade? E hoje, que ela é idosa, vocês concordam comigo? Mas, enfim, várias vezes, enquanto eu estava na advocacia, lá no início, e que eu estava plantando, mas sem conseguir ver se aquilo dali ia florescer ou não, porque, gente, pensa, a nossa carreira é igual você plantar uma árvore. Você não vai plantar hoje e amanhã a árvore já cresceu, já dá frutos e tudo mais. Não vai ser assim.
Você vai abrir a terra, vai ter o trabalho de abrir a terra, você vai colocar os minerais que precisa lá, você vai colocar a sementinha que precisa, você vai colocar pedra lá, inclusive, né? Porque precisa também para poder passar lá as coisas. Você vai colocar adubo, vai colocar a sementinha, vai fechar. Você vai regar todos os dias. Você vai tomar cuidado, porque se vier praga, você tem que tirar a praga de lá. E vai passar um período que você não vai ver nada saindo da terra. Por quê? Porque, na verdade, são as raízes que estão crescendo internamente. E essa fase também acontece com a gente. Mas sabe quantas vezes eu pensei em desistir da advocacia? Porque na minha cabeça eu ficava falando assim, poxa, Brenda, será que seu pai e sua mãe não tá certo? Não era melhor você estudar para concurso? Será que seu marido não tá certo? Não era melhor você estudar para concurso? Quantas vezes eu me questionei, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô dando murro em ponta de faca? Será que eu não vou dar conta de viver da advocacia? Vozes interiores. Gente, olha só, por que você não consegue viver da advocacia? Isso aqui é água. Se, inclusive cheio de batom, né? Se a minha mãe me ama sim ou não, minha mãe? Já vou dando spoiler pra vocês que minha mãe não é narcisista, né? Porque hoje a gente vê muito isso. Se minha mãe vier aqui, a Rafaela colocou aqui, me dói muito meu marido duvidando que vai dar certo. Rafaela, eu passei por isso aqui dentro da minha casa. Até porque eu e meu marido, a gente tem 10 anos de diferença. Então, quando eu casei com meu marido, eu estava iniciando a minha vida. E quando ele se casou comigo, ele já tinha estabilidade, porque ele já era concursado, ele já tinha a casa dele, ele já tinha um salário bom, ele já tinha carrão, ele já tinha tudo. Então, quando a gente casou, ele ficava muito na minha cabeça de que eu tinha que passar em concurso público. Ai, você é muito inteligente, estuda para concurso. Eu vou te ajudar, estuda para concurso, estuda para concurso. E eu falava para ele, mas eu quero advocacia, eu amo advocacia. Aconteceram coisas aqui dentro da minha casa, ele vai me matar se ele assistir essa live, que inclusive eu já vou finalizar, tá? Porque o intuito dessas lives aqui é a gente conversar rapidinho. Para quem tá entrando aqui agora, clica aqui no link, clica aqui, vai lá no link da minha biografia e se inscreve para Acelera Advocacia, tá? Mas eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, vai ficar só entre a gente, tá? É um segredinho íntimo aqui da minha casa. Se meu marido assistir isso, ainda bem que ele tá ali fora jogando, ele vai falar, ai, você fica expondo a nossa vida e não sei o quê. Mas é um segredinho só nosso, só da gente que tá aqui, ok? Meu marido, assim que eu saí da faculdade, eu já queria advogar. E aí eu virei pra ele e falei assim, eu vou começar a procurar emprego. Aí saí distribuindo meu currículo para tudo quanto é lugar, porque eu queria arrumar emprego. Não conseguia, porque cada entrevista que eu ia, quando as pessoas sabiam que eu tinha um filho pequeno, eu já não valia mais nada, né? Queriam saber quem é que ia ficar com ele se ele adoecesse, queriam saber se eu tinha estrutura e tal, eu já não valia mais nada e ninguém me dava essa oportunidade. Aí, pois bem, um dia eu fui numa entrevista de 2 sócios que eles sequer eram formados em direito. Um tinha parado no 7º semestre e o outro ainda estava cursando, sei lá, estava 5º, 6º semestre, enfim, eles nem advogados não eram. Aí, eles estavam oferecendo um salário de R$ 800 para trabalhar de segunda a sábado, de 9 às 19, diariamente, e no sábado era para trabalhar de 8 às 2. Aí eu falei, gente, não vou ver meu filho, né? Aí eu saí de lá pensando assim, cara, se esses caras estão contratando advogados, sem eles serem advogados, e era para trabalhar com jurídico, tá? Se eles estão ganhando sem ser advogado, como é que eu, advogada, não tô ganhando dinheiro? É porque eu tô amarrada aonde, gente? Na minha cadeira, né? Na minha cadeira de plástico. Achando que eu não tenho competência para prospectar cliente, achando que eu não sei precificar, insegura para... Enfim, tô lá amarrada na minha cadeira de plástico. Eu saí dali, tinham 3 amigas minhas que estavam fazendo a mesma entrevista. Eu saí dali e falei assim, gente, olha só que absurdo, eles nem são advogados. Vamos fazer o seguinte, a gente deveria abrir o nosso próprio escritório. Eu e mais 2 amigas minhas, então éramos 3, né? Aí elas falaram, vamos. Aí eu cheguei em casa e falei com meu marido. Olha, eu encontrei com a fulana e com a beltrana, e a gente estava lá nessa entrevista, a gente achou muito absurdo e a gente vai abrir o nosso escritório. Ele virou para mim e falou assim, não conte comigo, eu não vou jogar R$ 1 meu fora na sua advocacia. Foi essa a resposta que meu marido me deu.
E aí, eu liguei pro cara que mais me apoia em toda a minha vida, de tudo. Meu pai. Aí eu falei, oi pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Meu pai tinha um escritório todo montado lá na casa dele, só que ele não estava usando. Aí eu falei, queria saber de você se você pode me emprestar a sua cadeira e sua mesa lá do escritório. Aí meu pai, pra quê? Eu falei, porque eu vou montar um escritório com as minhas amigas e tal. A gente já viu uma sala lá no Alameda. Gente, meu pai sempre me apoiou em tudo. Ele virou pra mim e falou assim, não, vou te emprestar não, porque isso aqui é do meu escritório. Aí eu falei assim, pai, mas você não tá usando já tem uns 2, 3 anos. Aí meu pai, mas é pra ficar aqui mesmo. Vou emprestar não. Por quê? Porque ele queria me desestimular para que eu estudasse para concurso público. Então, gente, a oportunidade não vai cair do céu. A oportunidade muitas vezes não vai aparecer. E você vai ter que criar as suas próprias possibilidades. As suas próprias oportunidades. E foi isso que eu tive que fazer. Eu vou conversar com vocês ao longo dessa semana e lá também no Acelera Advocacia. Porque quando eu comecei, eu não tive apoio do meu pai, que foi o meu maior apoiador. Não tive apoio nenhum do meu marido. Nenhum, absolutamente zero. Nenhum. Meu marido, só pra vocês terem uma ideia, não vou falar aqui em valores, mas só pra vocês... eu virei pra ele e falei assim, é porque eu quero montar um escritório e tal, depois não deu certo com essas, né, as minhas amigas montaram, eu não tinha como montar, porque eu não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha como pagar, nem nada, e aí eu virei pra ele e falei, porque eu queria montar, né, o escritório e tal, começar a atender cliente. Ele virou pra mim e falou assim, não tenho dinheiro pra me ajudar a montar o escritório. No outro dia, a gente começou uma obra gigantesca aqui dentro dessa casa para fazer a área de lazer daqui da minha casa. Que eu não vou falar para vocês qual que foi o valor, porque não vem ao caso. Se ficar aqui, né, ele vai falar, pra que você tá falando uns trem desse e tal? A mesma coisa aconteceu quando eu consegui montar o meu escritório. Aí eu tava com um carro que tava, tipo assim, meio velho, sabe? Assim, eu comprei novo, mas já tinha, sei lá, 6 anos de uso, 7 anos de uso. Eu tinha um filho pequeno, meu ar-condicionado não funcionava e tal, e eu usava muito para advocacia meu carro. E eu falei pra ele, eu tô precisando de trocar meu carro. Ele falou, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Aí foi quando a gente construiu a piscina, a gente... com a sauna, que é integrada, inclusive, se vocês verem minha piscina aqui, minha área de lazer aqui, vocês ficam de boca aberta, que é coisa assim de primeiro mundo. E ele trocou o carro dele, tá? Trocou o carro dele à vista, sem vender o antigo. Mas não tinha dinheiro pra me ajudar a trocar meu carro, né? E eu, emputecida, saí daqui de casa, peguei meu carro, bati lá na concessionária, entreguei para um cara lá que eu conheci que comprava carro. Falei, quanto você dá nesse carro aqui? Tanto. Eu falei, pois leva, me dá o dinheiro aqui. Dei de entrada no carro e financei o resto, porque eu tinha medo de financiar, né? Eu tenho medo de dever. Mas eu fiz. E não é porque meu marido é ruim, gente. Porque às vezes você tá aí do outro lado pensando assim, nossa, que marido ruim que ela arrumou, né? Nossa, a pessoa não é companheiro. Não, é porque na vida da gente, a gente tem pessoas que nos impulsionam a tomar atitudes. Essa pessoa era o meu marido na minha vida. Você entendeu? Porque quando ele falou pra mim, eu não vou gastar R$1... outra situação que aconteceu pra vocês que são casadas aí, tá? Ele sempre insistindo pra eu estudar pra concurso público. Ele, não, porque eu te banco, eu te sustento se você for estudar pra concurso. Eu pago seus cursinhos se você for estudar pra concurso. Aí eu recebi uma proposta maravilhosa, inclusive nos meus depoimentos, quando você sair daqui, vai lá nos destaques, tem lá escrito depoimentos. Tem um depoimento do primeiro contrato grande que eu peguei. Era de Marília... se eu falar o nome dela errado, porque ela era casada com outra pessoa e... Enfim, era de Marília. Marília Carvalho, pronto, vou lembrar. Aí o que acontece? Marília tinha um escritório que atendia grandes empresas no Brasil inteiro. E ela precisava de um representante aqui em Brasília. Porém, entretanto, contudo, todavia, tinha acontecido um caso, né, que o cara que atendia ela queria pegar os contratos de maneira direta. Por quê? Olha a cabeça dele. Por que você não... O que te impede de viver na advocacia? Mentalidade. Então, se a sua mentalidade for de escassez, e a mentalidade desse cara era muito de escassez. O que ele pensou? Ele falava, porque as pessoas antigamente pagavam, até hoje é assim, né? 60, 40 e 20 na correspondência. 60 audiência de advogado, 40 audiência preposto e R$20 para cópia, protocolo, diligências, enfim. E aí, ele pensou assim, cara, ela me paga R$60 na audiência, mas ela deve receber 400.
Então, eu vou pegar esse contrato diretamente. Olha como esse cara foi maquiavélico. O que ele fez? Ele pegou e começou a espalhar por Brasília inteira que o escritório dela não pagava os correspondentes. Ele contratava os correspondentes em nome dela, porque ele estava representando o escritório dela aqui. E aí chegava no final e falava, cara, não tenho como te pagar porque eu não recebi. Pois bem, quando ele tinha certeza absoluta que não tinha um advogado mais para atender o escritório dela, ele foi para um estado, que eu não vou falar qual que é, para fazer uma reunião com o gerente geral desses contratos para que ele pegasse. Só que ele não sabia que quando a gente faz o mal, Napoleão Hill já fala, né? Em cada situação ruim, a gente tem uma semente de bem equivalente ao maior. Ele não sabia que como ele estava fazendo mal, Deus a estava protegendo. E aí ela entrou em contato comigo e me perguntou se eu podia fazer uma audiência para ela. Eu falei, cara, tudo bem, vou lá, eu vou fazer essa audiência. Eu tinha uma mania de procurar, né, o nome, né, dos escritórios para saber se eles tinham muito ou pouco processo. Eu vi que ela tinha uma base de processo muito grande aqui em Brasília. Aí eu falei, cara, olha só que legal, vou mandar uma proposta para ela falando que eu vou representar ela aqui. Contudo, quando eu chego no fórum e vou na sala da OAB, tem um papel colado falando assim, este escritório não paga os correspondentes. E o nome daquela pessoa. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Gente, ele criou um grupo no Facebook. Ele fez um monte de coisa. Um dia eu vou fazer uma live com Marília para ela contar essa história para vocês. Ele fez um monte de coisa. Cara, eu saí de lá e falei, cara, ainda bem que eu vim fazer uma audiência, né? Porque Deus me livre. Aí fiz a audiência, mandei. E ele foi lá para esse estado para conversar com o gerente geral. Fiz a audiência, mandei. E aí, quando foi no outro dia de manhã, ela entrou em contato comigo e perguntou se eu não queria, se eu tinha equipe. Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, você não quer assumir o meu contrato? Eu falei, olha, eu não tenho condição de assumir o seu contrato porque está espalhado em Brasília inteira, em toda a região do entorno que você não paga. Ela falou, olha, isso não é verdade. Eu vou te contar o que está acontecendo. E, cara, me contou o que estava acontecendo. Eu conhecia essa pessoa que ele era amigo íntimo da minha sócia, na época. Aí eu fui e falei, cara, vamos falar com essa pessoa antes pra gente saber se a gente vai assumir ou não, porque, assim, é um contrato muito grande. Eu não sei se vocês sabem, na correspondência, você cumpre um mês, 30 dias, manda a planilha que vai ser analisada durante 30 dias, e aí depois que você recebe aquele mês que você fez. Ou seja, você leva 60 dias pra você receber lá atrás. Aí eu peguei e falei assim, vamos ver com essa pessoa. Cara, eu liguei, a pessoa não me atendia. Não me atendia. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com o sócio dele, que eu nem sabia que não estava sendo mais sócio dele. Justamente por causa dessa história. Aí eu falei, fulano, olha, eu tô tentando falar com o Beltrano e tal, e eu recebi uma proposta de trabalhar com essas pessoas e tal. Só que eu vi que ele tá espalhando por aí, vi até em grupo de Facebook e tal, ele que tá liderando, falando que não tá recebendo. Vocês não estão recebendo? Aí ele falou assim, olha, a gente recebe sim. Só que algumas coisas na planilha são contestadas. Ele deixa para fazer, ele não vai fazer na planilha assim, né? O negócio não vai sendo organizado. E tem realmente, assim, a gente recebe, mas às vezes demora a receber, porque se for contestado, a gente tem que fazer prova de certas coisas para receber. Mas se você for uma pessoa organizada, você vai receber certinho. Deus, mais uma vez, agindo, né? Ok. Isso devia ser tipo umas 8 horas da noite, eu precisava dar uma resposta para ela naquele dia. Eu virei pro meu marido e falei, cara, olha só, eu tô com uma proposta muito grande, assim, pode mudar meu jogo na advocacia. Porque, gente, atendia as empresas nacionais e internacionais que vocês conhecem. Banco e tal. Aí eu falei pra ele, isso aqui pode mudar meu jogo na advocacia. Porém, tá acontecendo essa treta aqui. Aí eu falei isso, aí eu virei pro meu marido e falei assim, tu arrisca comigo? Eu posso ter coragem? Pegar isso aí e se der treta, eu vou fazer o máximo de coisas que eu puder. Mas se der treta, tu me ajuda a pagar? Aí ele falou assim, não conte com R$1 meu, que eu não vou jogar fora na sua advocacia. E aí eu fiz uma sociedade, que deu certo por alguns anos, mas, né, enfim, acabou de uma maneira trágica. Porque essa minha amiga virou pra mim e falou assim, pega, a gente faz o máximo que puder. Se não der certo, a gente vai ficar sem receber e fica um prejuízo pequeno pra gente pagar.
Eu daria conta de ter pegado esse contrato sozinha. Mas eu fiquei com medo de pegar. Mas fui com medo mesmo, tá? Porque teve uma pessoa que foi lá e me deu apoio. Então, gente, quando vocês forem começar na advocacia, não conte com apoio de pai, apoio de mãe, apoio de marido. Não espere. O sonho é seu, não é deles. E no começo eu sofria. Eu sofria porque eu achava umas respostas dessa muito dura. Eu não entendia que esse tipo de atitude, hoje eu agradeço muito a Deus, eu não entendia que esse tipo de atitude era o que me movimentava, era o que ia me levar pra frente, né? E só pra finalizar aqui, que inclusive eu ia ficar só 30 minutos e tô aqui a 47. Mas só pra finalizar aqui, não conte com o apoio de ninguém. Faça você mesmo as suas próprias oportunidades. Acredite em você. E quando eu falo sobre o que te impede de viver na advocacia, é a sua mentalidade. É a mentalidade que a gente tem de que a gente não pode, que a gente não dá conta, que a gente não é capaz, que a gente não tem... A Laiane colocou aqui, minha gente, Magna é gente boa, viu? Não matem ele, não. Gente, eu até falei isso, tá? Meu marido é maravilhoso. Eu tô contando essas histórias aqui pra vocês, porque ele, como meu pai e minha mãe, eles achavam que o melhor caminho pra mim era estudo pra concurso público. Porque se vocês ouvirem, meu pai, minha mãe, eu fiz um exercício, né, de um livro que chama Como Encontrar Seu Porquê. E aí todos eles falaram, né, a respeito da minha vida, na infância, na juventude e tal. E eles falavam assim, você é muito estudiosa, você sempre foi uma pessoa que sempre correu atrás, muito curiosa, muito estudiosa. E pra quem me conhece de perto sabe que eu sou assim mesmo, né? Pra mim o caminho é o conhecimento, não tem outro. E foi o conhecimento que mudou minha vida. Mas, por amor, e por amor a mim, porque eu falei lá no começo pra vocês, ele falava, se você quiser, eu te banco pra você estudar pra concurso. Por amor a mim, ele achava que até... Mesmo por segurança. Até hoje ele fala assim, amor, e se por um acaso um dia eu vier faltar? Ainda mais porque mudaram, né, as regras da Previdência e tal. Então ele tem essa preocupação comigo. Ele faz isso por amor. E pode acreditar. As maiores decepções... Quer dizer, todas as decepções que a gente tem é com pessoas que a gente ama. Todas as decepções que a gente tem são com pessoas que são perto da gente. A gente não vai se decepcionar com pessoa que a gente já espera o pior. Então a gente vai se decepcionar com pai, com mãe, com marido, com irmão, com irmã, com o melhor amigo. É com essas pessoas que a gente vai se decepcionar. Porque a gente gera expectativa em relação a essas pessoas. O meu marido, só pra explicar aqui, tá, gente? Meu marido, ele é super meu companheiro em tudo. Inclusive, pra eu estar aqui com vocês fazendo essa live, ele tá com a Júlia lá fora. Recebendo os amigos dele, inclusive, tá? Mas, em relação à advocacia, ele tinha esse medo. Por quê? O que te impede de viver na advocacia? Ele ouvia e via aquilo que eu e você vimos e ouvimos durante muitos anos. E que muitas vezes a gente até repetiu. A advocacia está saturada, advogado não ganha dinheiro, advogado é instável, um mês tem dinheiro, no outro mês não tem mais espaço para advogado. Coisas que nos atrapalham, inclusive, da gente tomar atitude. Coisas que nos desencorajam, né? Eu sempre fico, Marcos, toda vez quando eu lembro do meu começo, porque, gente, eu tenho certeza, se vocês estão aqui no começo também, vocês vão... Talvez vocês estejam com essa sensação, né? É muito difícil. Cara, é muito duro o começo, porque exige... Eu vou mostrar um gráfico aqui. Gente, olha, eu não vou conseguir fazer a live em 30 minutos, tá? Equipe, me perdoa. Eu vou fazer um gráfico aqui pra vocês, como que é o começo, tá? Então, aqui são os resultados que a gente espera. Vou mostrar resultados. E aqui tá o grau de esforço / dedicação. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui estão os resultados, aqui estão o esforço. Olha só como é que acontece no começo. A gente passa muito tempo num alto grau de esforço e dedicação para poucos resultados. Por quê? É neste tempo que a gente está aprendendo. É nesse tempo que a gente está aprendendo vendas, é nesse tempo que a gente está aprendendo marketing, é nesse tempo que a gente está aprendendo precificar, é nesse tempo que vai vir um cliente, vai contratar a gente, vai assinar a nota promissória, que isso já aconteceu comigo, vai te garantir que vai pagar todo o parcelamento, você vai responder o processo e essa pessoa não vai te pagar. É nesse tempo que você vai começar a falar assim, cara,
qual é o mecanismo, ferramenta que eu vou me utilizar aqui para eu não levar calote? E aí você vai ter muito trabalho. Você vai ter muito esforço. Porque nesse tempo que você está construindo sua autoridade, nesse tempo que você está construindo... E, cara, quando eu lembro do meu começo, que ninguém, absolutamente ninguém acreditava em mim. Só pra vocês terem uma noção... Não que meu pai não acreditasse em mim, não que minha mãe não acreditasse. Não... Eles acreditavam que eu seria melhor num concurso. Eles torciam para que eu fosse juíza, para vocês terem uma noção. Eles falam assim, você estuda igual juíza, então você deveria ser juíza, né? Você vai ser reconhecida, vai ter autoridade, tudo, e reconhecida financeiramente quando você for juíza. E aí, gente, quando eu lembro do meu começo, do quanto eu trabalhava, porque eu tava no escritório 7 horas da manhã, e eu chegava em casa meia-noite, com um filho pequeno, e mesmo assim, eu ainda dava atenção pro meu filho, era eu que levava na escola, era eu que buscava. Muitas vezes, eu tive que brigar com a minha sócia, porque eu falava, pela manhã eu vou ficar com meu filho, porque senão que horas que eu vou ver meu filho? E aí eu chegava em casa meia-noite, eu ficava trabalhando até 3 horas da manhã, para dar conta de fazer tudo que eu precisava fazer. Mas, eu tenho uma coisa para te dizer. É quando as nossas raízes estão crescendo. Lembra do que eu falei para vocês lá no começo da live? Então, o que você diria para a Brenda daquela época, amiga? Eu falaria, o que eu falaria para mim, né, daquela época, e eu faço esse exercício direto, assim, confie em você. Autoconfiança. Que é justamente o que eu tô falando a respeito de mentalidade. Confia. Se o seu instinto fala que você vai ser advogado, você vai ser advogado. Se você acredita que você vai ser advogado, você vai ser advogado. Mas, gente, se você pensa o contrário, se você pensa que a advocacia está saturada, que a advocacia não é para você, que a advocacia tem muito advogado, não sei o quê, sabe o que vai acontecer? Você tá certo também. E aí você não vai conseguir chegar lá. É nesse prazo, gente, porque a pessoa começa a advogar, tá 3 anos advogando, né? 3 anos, 5 anos advogando. É nesse prazo aqui, né? Nesse prazo aqui, que a gente tende a desistir. E aí a gente fala, agora eu vou estudar para concurso. Como se estudar para concurso fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Exige disciplina, técnica para você ter foco de estudo. Laiane já estudou para concurso, ela pode falar aqui. Estratégia de prova. Aí você vai levar anos estudando para concurso para você passar na prova. Aí passou 3 anos estudando, né? Você passou 3 anos estudando, aí o que acontece? Você simplesmente vai lá e fala, não tenho resultado, então vou mudar, né? Então é nessa fase, porque tudo que você for escolher fazer, vai ter a fase do começo, não tem jeito. E aí requer muito esforço, muita dedicação para você ter poucos resultados. Mas é a constância, e eu falaria isso para a Brenda também. É a constância que vai fazer. Você é aquilo que você faz com muita frequência. E eu só tô aqui hoje, gente, 14 anos depois, porque eu passei 14 anos consistentemente, vendo ou não vendo resultado, errando ou acertando, né? É fácil, eu tô aqui falando pra você, é fácil, tudo culpa da sua cabeça. Não, não é fácil. Você é o seu pior inimigo e é o seu melhor amigo. E a gente tende a ser muito mal com a gente mesmo. Se chega um amigo pra você e fala assim, poxa, não consegui fechar contrato com aquele cliente, não sei o que, seu amigo vai... Você, como amigo do seu amigo, vai falar assim, amigo, olha, você é muito bom. Olha só, isso que você faz, você é muito foda, não sei o que. Se o cara não fechou com você, ou é porque ele não tem dinheiro, ou é porque ele não viu o valor realmente. E aí, quando é com você, o que você faz? É porque eu não sou bom o suficiente, é porque eu não sei tal coisa, a pessoa não gostou de mim. E a gente é muito malvado com a gente mesmo, né? E aí, a Laiane colocou aqui, você chegou a parar alguma vez? Gente, parar a advocacia, eu nunca parei. Eu tive tempos, por exemplo, na gestação da Júlia, eu fiquei 9 meses numa gestação de alto risco, deitada em cima de uma cama, mas eu tinha uma parceira, que era a Natália Marques, que ela atuou em alguns processos para mim, né, consegui finalizar os meus processos, e aí eu não prospectava mais, porque eu recebi um diagnóstico que eu iria morrer no parto. Então eu falei, como é que eu vou deixar esse tanto de processo aqui para outras pessoas, né, sendo que o cliente, ele estava vinculado a mim.
Mas nunca parei de advogar, nunca. Mesmo tendo foco em outras coisas. Teve uma época também que eu vivi como blogueira, influenciadora digital. Mas assim, numa época que ninguém nem falava a respeito disso, que foi em 2016. Só que eu tinha muita força no Snapchat, aí eu comecei a ser contratada pra, vamos fazer uma presença aqui, vamos fazer um tal desafio, vamos fazer e tal. E eu comecei a ter mais tempo para isso, até porque estava me remunerando super bem, do que para advocacia. Mas momento este que eu falei, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Não, não é isso que eu quero. E aí eu peguei e falei, não, realmente eu tenho que focar na advocacia. Parei tudo que eu estava fazendo na internet e realmente fui focar só na advocacia. Mas parar, não. Mas já pensei em desistir várias vezes. A Carol colocou aqui, às vezes essa mentalidade vem de gente mesmo. Tem apoio de todos, mas a sua própria mente te sabota. É verdade. Mas aí volta aquela questão, né? Porque não tem a ver só com o que a gente. Com as coisas que aconteceram com a gente. Tem a ver com a forma que a gente interpretou determinadas coisas. Por exemplo, eu e minha irmã, a gente viveu a mesma situação em casa, relacionada a dinheiro. Eu morro de medo de dever, gente, eu não tenho, assim, eu não passo nada de cartão de crédito. Quem sai comigo fica assim, eu não gosto de parcelar e tal. Minha irmã, tudo ela passava 10 vezes. Tudo, tudo. Aí eu falo, meu Deus, como é que tu comprou um trem desse? Caro! Aí ela, parcelei em 10 vezes. Eu falo, minha nossa senhora, eu não tenho coragem não. Então, não é o que acontece com a gente só, né? Porque o que acontece com a gente também é importante. Mas é como a gente interpreta aquilo, como a gente leva aquilo. Então, assim, às vezes você fala assim, mas isso vem de mim mesmo, mas às vezes tem a ver com vozes que você escutava quando você era pequeno, do tipo, menina, não pula daí, isso não é coisa de menina, fecha as pernas porque isso aí não é coisa de menina. Então, essas coisas, elas vão sendo internalizadas na gente, elas ficam no nosso subconsciente. E aí, elas também atrapalham a gente. São vozes que não são nossas, às vezes, né? Mas, com certeza, a nossa interpretação em relação às coisas que nos aconteceram, elas falam muito. Porque, às vezes, como ela colocou, às vezes a gente tem apoio de todo mundo, mas tem medo. E aí, gente, vai com medo mesmo. Porque eu tive medo em várias situações. Como essa, eu falei, meu Deus, se eu pegar um negócio... Só pra vocês terem uma noção, a gente tinha uma média de 15 audiências por dia. Mesmo que eu quisesse fazer todas as audiências, eu não conseguia. Então, eu tentava fazer o máximo possível das audiências. E aí, eu conseguia fazer, 5, 6 audiências no dia. Mas o resto eu tinha que contratar alguém. E aí eu ficava, meu Deus, se eu não receber. E hoje eu e Marília, nós somos muito amigas, mesmo depois de tantos anos, né? E ela nunca deixou de me pagar, tá? Perdi minha sanidade mental estudando para concurso. Quando passei em 2, percebi que a minha vocação era a advocacia. Tem isso, a gente acha que a solução é o concurso, né? Brenda, você é a maior inspiração que qualquer advogada pode ter. Obrigada, Lai, você é maravilhosa. Você também me inspira muito, tá? Pra quem não sabe, Brenda era uma mega cantora de forró, minha gente. Vocês acham que essa voz linda veio de onde? Não só de forró, viu, amiga? Cantei em banda de baile muitos anos. Eu cantei profissionalmente dos meus 11 até os meus 22, 23 anos por aí. Vivia, né? Ia lá, cantava à noite, estudava e tal. Então, assim, quando eu me lembro... Eu conto pra vocês depois que eu peguei a carteira, mas se eu contar também pra vocês de antes... Nossa, foi muita luta pra chegar até aqui. Mas consegui, né? Mas consegui. E canto ainda no banheiro. Oi, acredita que pode se arrepender de não ter estudado e passado em um concurso? Não. Com certeza. A mamãe tá ocupada, daqui a pouco ela vai. Não, Raquel, hoje eu tenho certeza, assim, absoluta. Gente, olha só. Qualquer pessoa grande que você vê, ela não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Se você tem um plano B, e eu já vivi isso, né? Advocacia ou concurso, tô fazendo os dois. Meio período eu estudo, meio período eu trabalho. Não dá certo porque você tem que desenvolver outras habilidades em outras coisas. O importante é você conhecer os seus valores, né? Por exemplo, liberdade é um valor inegociável para mim. Eu sou muito criativa, eu sou muito dinâmica, eu não me vejo... Outra coisa, a gente olha e fala, juiz, né, que status e tal. Gente, já pensou você pegar um caso como aquele, em que é você que tem que decidir se vai matar ou não um bebê de 30 semanas? Você entende? Então, o juiz ele não pode falar, isso aqui eu não quero julgar. Ele não vai falar, ele não pode falar isso. É a missão dele, inclusive, né? Então, assim, eu não me arrependo de jeito nenhum.
É uma vida de empreendedorismo que eu cresci ouvindo, é muito difícil, hoje tem dinheiro, amanhã não tem, e não sei o quê. E aí eu vivia isso, ouvia isso. Meu avô, por exemplo, passou uma vida inteira, né? Meu pai já foi melhor sucedido do que o meu avô, meu pai foi bem sucedido, né? Mas o meu avô, por exemplo, cara, ele fez péssimos negócios durante a vida toda e ele tinha essa sensação de fracasso. E, gente, fracasso não existe. O que existe é desistência. O fracasso é uma oportunidade de você começar melhor. Né? Então, assim, hoje, principalmente hoje, eu tenho total certeza de que não. Até porque, gente, tudo que eu fiz na minha vida, trocar de carro, viajar pra Disney, todas as vezes que eu fui, ir pra Argentina, levar meus filhos pra praia, festa de aniversário dos meus filhos, sabe? Tudo que foi feito foi por meio do meu dinheiro com a advocacia. Então, é possível, só que eu tive que vencer a minha mentalidade. A Carol coloca aqui, verdade, no curso você fala sobre isso, uso aquelas técnicas, que é você conseguir silenciar o que a Kátia está colocando aqui, a Carol, na verdade, ela colocou aqui, ó, verdade, no curso você fala sobre isso, ela é girassol, beijo para as minhas girassóis que estão aqui. Uso aquelas técnicas, que é o quê? Uma das técnicas que você tem é você constatar, esqueci o nome aqui agora da técnica, mas é você constatar se aquilo dali é verdade ou não. Eu tô com medo de atender o cliente porque eu me sinto inseguro, incapaz. O que você vai fazer? Você vai pegar um caderninho, você vai começar a escrever os cursos que você já fez, os processos que você já atuou, as pessoas que você já ajudou, até mesmo, gente, estágios voluntários, na defensoria, obrigatórios, tudo, você vai fazer isso. E você vai ver, teoria da evidência, você vai ver se isso é evidente ou não, é real aquilo dali ou não. Né? Se for, beleza, então qual é a solução que eu vou fazer? Vou estudar mais, vou ver melhor e tal? Ou o que eu vou ter que fazer aqui? Se não for verdade, constatar que realmente as evidências me mostram que não é verdade aquilo. Outra coisa é você silenciar aquela voz. Começou o pensamento de, não dá certo, não vai dar certo, a advocacia e tal. Até porque, gente, eu teria que falar aqui, 3 horas para falar com vocês a respeito de como o seu pensamento, ele influencia, inclusive, na outra pessoa. Sabe? Quem tiver interesse tem um livro que chama Quem Convence Enriquece, do Napoleão Hill, que fala a respeito disso. Como o seu pensamento... e o pensamento, gente, é energia. Então, vai vibrar e vai chegar na outra pessoa vai sentir aquilo, né? Tem várias técnicas que eu trago no Excelênciações de Alimentos, né? E aí, você pode se utilizar lá, tá? Vou abrir vagas, inclusive, para Excelência em Ações de Alimentos, no dia... alguém confere pra mim? A semana vai ser do dia 9 ao dia 15. Dia 15 de agosto eu vou abrir vagas para Excelência em Ações de Alimentos. Então, você vai ter a oportunidade de você chegar lá, ver o conteúdo que eu vou te fornecer, ver a minha didática, experimentar de maneira gratuita e depois, se for do seu interesse, se você achar que faz sentido pra você, você vai poder entrar aí no Excelência em Ações de Alimentos, tá? Aí a Lai colocou aqui, conseguiu e com louvor, você não tem limites. Brenda, obrigada, amiga! A Raquel colocou aqui, não consigo ser metade em nada, sou 100% em tudo. Pois era outro problema meu também, né? O Lucas coloquei, larguei um emprego de quase 10 anos quando peguei minha carteira em 2019. Me chamaram de doido, disseram que eu ia me arrepender. Hoje, depois de 3 anos, vivo exclusivamente da advocacia. Olha aí, gente, ao vivo aqui do Lucas. Parabéns, Lucas. Não é fácil, né, Lucas? Mas é possível, né? Parabéns. A Rita colocou aqui, eu comprei um carro. Olha aí, gente, a Rita é girassol, até colocou aqui que ela é girassol, maravilhosa. E eu acompanhei, a Rita, inclusive, ela tinha o sonho de viver da advocacia, ela trabalhava numa empresa, e aí ela estava esperando a aposentadoria dela. Eu falei, que vai esperar a aposentadoria nada não. E aí ela começou a advogar, e aí deu super certo, e olha aí ela falando pra vocês, comprou um carro. Olha que maravilhosa. É isso. Gente, olha. Para quem entrou aqui agora, para quem tá aqui, obrigada por todos vocês que participaram, tá, da live, por todos vocês que deixaram aqui seu comentário, que deixaram seu depoimento igual o Lucas colocou aqui, como a Rita colocou aqui, como a Lai colocou aqui também, que fizeram suas perguntas, que também interagiram comigo quando eu fiz perguntas e vocês colocaram as respostas aqui. Eu quero agradecer muito. E quero convidar você que está entrando aqui agora a tocar no link e se inscrever no Acelera Advocacia, tá? Lá a gente vai ficar salva.
Tomei coragem e abri meu escritório com suas dicas. Pri, inclusive eu vou mostrar o depoimento da Pri também depois para vocês. Vou colocar nos stories, vou trazer lá também para mostrar a respeito disso. Às vezes a gente tem medo, mas isso tem a ver com a nossa mente, né? Com aquilo que a gente foi criado, com aquilo que a gente veio ouvindo, e não só dos nossos pais, da sociedade também. Então, fiquei super feliz também aqui com a conquista da Pri. Marivaldo, desde que passei na OAB, trabalho e vivo da advocacia. Olha aí que legal, né? Como sempre, maravilhosa. Obrigada, Tereza. Gente, eu queria deixar aqui várias coisas a respeito de mentalidade para vocês, mas eu acredito que se você escutar a história do elefante, você vai prestar atenção e vai lembrar de qual cadeira de plástico pode estar te prendendo. Qual é o pensamento que você repete, que você fala, que outras pessoas falam e você vai lá e acredita, né? Não deixa a cadeira de plástico te prender. Você consegue arrastar essa cadeira de plástico e sair do lugar que você está. O que te impede de viver na advocacia, a gente vai tratar toda a semana a respeito disso. Vou falar sobre prospecção, vou falar sobre planejamento, eu acho que amanhã é sobre planejamento, vou falar sobre várias coisas aqui até quinta-feira com vocês, mas com certeza, se eu pudesse elencar, essa daqui é a live mais importante de todas. Porque, com certeza absoluta, o que te impede é o medo. O que te impede são as vozes interiores do tipo, você deveria estar estudando para concurso. Isso aqui não vai dar certo. Esse cliente não vai te contratar. Porque as pessoas só vêm para tirar dúvida. Com certeza são esses pensamentos que te impedem. E aí, gente, eu queria ficar aqui mais horas falando com vocês. Mas, para quem quiser ter essa oportunidade... A Rafaela colocou aqui, dos livros do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, é o que eu devo ler primeiro ou você indica outro? Eu indico As Leis do Triunfo, ou o manuscrito dele, que é a mesma coisa. Porque, na verdade, foi o primeiro livro dele, e lá, assim, todos os livros que eu leio, ele traz coisas, né, ele desenvolve determinadas ideias. Mas, assim, todos os princípios, inclusive de todos os livros dele e de todas as outras pessoas que trabalham com isso também, que falam sobre física quântica, ele traz muito psicologia aplicada, né? Ele explica muitas coisas de uma maneira por meio de neurociência, né? Eu ia falar neurológica, mas não é bem neurológica. É por meio do nosso cérebro mesmo, ele explica muitas coisas por aí. Pense em Enriqueça é o livro mais famoso dele. Entretanto, é o livro que não é o primeiro livro dele, então eu começaria pelas Leis do Triunfo, tá bom? Gente, mais uma vez, quero agradecer vocês aqui, tá? Um beijo, amiga! Fabiola Amorim, minha parceira maravilhosa. Melhor criminalista do Brasil. Charmila, também eu vi que vocês estão entrando aqui, mas eu já estou finalizando. E quero dizer para vocês que eu espero vocês lá no Acelera Advocacia. Combinado? Amanhã a gente vai falar sobre planejamento e eu espero vocês aqui. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que se dedica a organizar os seus propósitos organizar os seus propósitos, né? Ou seja, fazer um planejamento, então fazer um plano de ação aí, essa pessoa ela não pode ser derrotada. E a gente vai falar sobre isso amanhã, 8 horas da noite. Eu espero você. Fui!